Olá, boa tarde, tudo bem? É Douglas Braga aqui, sou idealizador da Almalim e hoje eu vou falar sobre psicologia ágil. A psicologia ágil surgiu em 2017, onde eu idealizei, junto com algumas pessoas, um evento para falar sobre mindset, né? Sobre psicologia ágil dentro de uma certa abordagem que eu vou explicar para vocês aqui. Esse evento, o objetivo era arrecadar alimentos, etc. Então foi um evento bem bacana. E de lá para cá, eu tenho desenvolvido alguns estudos, também eu me observando, né, aprendendo através do autoconhecimento, aplicando isso em empresas que eu pude liderar, em trabalhos de consultoria, né, e existem 5 artigos no meu LinkedIn falando de psicologia ágil Sprint 1, 2, 3, 4 e 5. Então, quem tiver interesse, entra lá no LinkedIn e leia os artigos que falam sobre a psicologia ágil, né, nos diversos níveis do comportamento humano. Então, esse vídeo eu quero dar uma introdução sobre a psicologia ágil, uma explicação bem rápida, para você entender o que envolve a psicologia ágil, né? O que envolve de verdade um pensamento, uma forma de pensar e se comportar ágil, né? Quando a gente fala de psicologia, né, e eu não sou psicólogo para isso, mas eu estou falando do que o Robert Dilts criou, que foi a definição dos 7 níveis neurológicos da mente, do cérebro. Então, o cérebro, os neurocientistas, eles dividiram o cérebro em 7 níveis neurológicos. E em cada nível neurológico, algo acontece. Então, por exemplo, tem o primeiro nível, que é o nível do ambiente, né? O nível mais baixo, que é como eu reajo ao ambiente. Então, tem a ver com as minhas reações. Então, se eu estou num ambiente onde acende uma lâmpada vermelha e toca uma sirene, aquilo que está acontecendo no ambiente vai influenciar para que eu saia correndo, porque de repente é um incêndio, né? O segundo nível é o nível do comportamento, é o que eu faço, né? O que eu faço? Então, a partir do momento que acendeu no meu ambiente uma sirene e uma lâmpada vermelha, qual é o meu comportamento, né? Porque a reação é sair correndo. Mas se eu parar e pensar e pensar no que eu vou fazer, né? Então, o ambiente muitas vezes é reagir, né? Comportamento é normalmente quando eu penso no que eu vou fazer. Quando eu simplesmente reajo, eu estou simplesmente sendo influenciado pelo meu ambiente. O terceiro nível são as capacidades, né? Então, como eu faço as coisas, né? Então, quando a gente fala falando aqui especificamente de ágil, né, de metodologias ágeis, etc., cada um tem um jeito de fazer, né? Cada um tem um jeito de executar as coisas. Algumas pessoas têm uma capacidade de oratória, então, sei lá, um Scrum Master, um Agile Coach, um PO, ele tem uma maneira de se comunicar, de liderar, de influenciar as pessoas, de trazer as pessoas para o jogo, para o time. Então, as capacidades é aquilo que tem a ver com como as pessoas fazem, né? O quarto nível é o nível das crenças, né? É em tudo aquilo que as pessoas acreditam, né? O quinto nível é a identidade, ou seja, é o ser humano, a essência do ser humano ali é imutável, ou seja, aquilo é o que existe dentro de mim desde quando eu nasci e nunca vai mudar, né? O sexto nível é o nível da afiliação, ou seja, o meu sistema familiar, né? E é o sistema familiar onde todos os nossos talentos, né, as nossas raízes estão, né? Toda a nossa história está ligada ao nosso sistema familiar. Então, com isso, essa ligação com o sistema faz com que eu tenha algumas crenças difíceis de mudar, com que eu tenha algumas capacidades que eu herdei do meu sistema familiar, né, que eu tenha alguns comportamentos que venham do meu sistema familiar, né, e, consequentemente, eu reajo aos ambientes de uma maneira que muitas vezes tem a ver com o meu sistema familiar, ou seja, a relação que eu tinha com meu pai, a relação que eu tinha com minha mãe,
a relação que eles tinham com os pais deles, tudo aquilo fez com que eu me comportasse dessa maneira, com que eu acreditasse no que eu acredito, etc. Né? E o sétimo nível neurológico é o nível do legado, né? É o nível da conexão espiritual, do algo maior. Né? Então, para olhar para a psicologia humana, para o desenvolvimento humano dentro das organizações, né? E claro, eu comecei tudo isso para o meu próprio desenvolvimento, eu também olhei para o lado espiritual, né? Porém, buscando conhecimentos que fossem totalmente desconectados de religião, para facilitar o entendimento, para que eu pudesse compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, né? Enfim. Então, o que acontece, né, com os níveis neurológicos? O que acontece, né? O legado tem a ver com inovação, está a serviço da vida. Dentro dessa visão dos níveis neurológicos, aonde eu busco inspiração para inovar, né? A inovação está a serviço da vida. Não existe nenhuma inovação que não salve vidas, não existe nenhuma inovação que torne a vida do próximo melhor, ou, né? Que não torne, né, a vida do próximo melhor. Não existe nenhuma inovação que não pense em sustentabilidade, em eficiência, ou seja, tem uma série de conhecimentos, claro, nesse sentido, mas não existe inovação que não esteja a serviço da vida. Né? Portanto, está no nível, dentro da minha abordagem aqui, do nível espiritual. Né? A filiação, nossos talentos e raízes, né? Tudo que a gente herdou da nossa família, as histórias, etc. Né? A identidade, que é a nossa essência, as crenças. Então, quando a gente vai trazendo para a prática a psicologia ágil, o que são crenças? Né? Por exemplo, o Lean. Lean, ele é uma crença, é um pensamento. Lean Thinking, que é um livro que foi escrito pelo pessoal da MIT, ele é um livro que fala de crenças, de formas de pensar. Né? Que se eu agir daquela maneira, eu acredito que aquilo funciona. Né? O que são capacidades? Né? Capacidades é o como. Então você vai lá para o Scrum, para o Kanban. O que é o Kanban? É como eu gerencio um processo. Né? Uma atividade, ela começa, por onde ela passa, quais são os estados que ela vai navegar. Então, o Kanban, seja ele um post-it na parede, seja ele um cartão Kanban que vai navegando dentro de uma fábrica, né? A gente sabe que o Kanban não é só um quadro na parede, na maioria das vezes não é, né? Então ele vai navegando dentro da fábrica. Eu já vi Kanbans de indústria de roupas, né? Que o cartão Kanban era um cabide com um modelo daquela roupa que seria produzida, né? Então é como eu faço as coisas, né? Hoje em dia tem Kanban digital, tem tecnologia para isso, mas enfim, aí tem gente que não consegue usar e aí não funciona, mas tem gente que usa e funciona. Então, capacidades. Comportamento é o quê? Né? O que eu faço para eu gerencio o tact time, né? Eu colo o post-it na parede de um jeito específico para ficar mais fácil de entender, né? Se tem um problema, eu paro e crio uma ação assim. O meu método de Kaizen é toda hora. Não, eu só consigo fazer Kaizen uma vez por semana, né? Então é comportamental. O Kaizen é uma coisa comportamental, por exemplo, né? Porque tem gente que melhora o tempo inteiro. O cara deu um problema, ele vai lá, resolve na hora, melhorou, vamos embora pro próximo. E não tem eventos Kaizen. Tem empresa que se não tiver um evento lá mensal, aquela semana do Kaizen, onde as pessoas se reúnem, não acontece. Né? Então, o comportamento é o que eu faço. Né? E tudo isso tem uma ligação com as minhas capacidades, com as minhas crenças, etc., com o meu legado, com a minha conexão espiritual, etc. Né? E o ambiente, que é onde eu quero chegar, que é onde a gente fala, por que tanto post-it? Né? Por que tanto post-it quando a gente fala de metodologias ágeis? Né? Por que gestão visual? Você vai para uma fábrica que implanta Lean, a gestão é toda visual, os gráficos ficam colados na parede. Eu já vi fábrica com filosofia Lean, onde o plano de carreira ele é colado na parede. Todo mundo vê o plano de carreira
desde o estagiário até o cara mais sênior, colado na parede, para as pessoas poderem entender qual é o passo a passo de se desenvolver, etc. Né? Então, por que tudo isso é importante? Né? Porque se eu não entendo isso, eu não vou conseguir estimular as pessoas dentro do ambiente ágil, ou seja, olhando aqui para o ambiente, eu não consigo estimular as pessoas, né? Se eu não entendo isso, eu não consigo diferenciar os comportamentos que dão certo ou que dão errado, né? Eu não consigo associar capacidades, eu não consigo identificar crenças que possam estar possibilitando os projetos darem certo, né? Ou atrapalhando de dar certo, né? Eu não consigo, aqui a identidade ela é imutável, então a gente não mexe, né? Mas eu não consigo associar, por exemplo, uma performance de uma equipe ao sistema familiar que essas pessoas estão ligadas. É claro que dentro da organização eu não vou ter esse tipo de discussão com as pessoas diretamente, né, como líder, né? Mas eu consigo ter uma outra visão quando, por exemplo, eu olhar para um profissional e ele não consegue entregar. Por exemplo, ele começa um monte de coisa, mas não termina, né? E aquele profissional, se ele não for muito bem gerenciado, ele vai começar um monte de atividades, vai pegar um monte de coisa para fazer e não vai terminar nada, né? Eu consigo ter um outro olhar sobre esse profissional dentro da equipe, né? E começar a dar alguns tratamentos diferentes, sabendo que existe uma limitação ali, né? Sistêmica, que está ligada ao sistema familiar. Então, por exemplo, se um profissional ele não consegue entregar, ele começa um monte de coisa e não consegue terminar, né? Não tem força para levar as atividades para o final, né? Muito provavelmente é um profissional que teve uma questão ali ligada ao pai dele, né? Ele nasceu, de repente, filhos de pais separados, o pai foi embora, ou por algum outro motivo o pai se ausentou, né? E essa pessoa, essa criança perdeu a conexão com o pai. No ambiente de trabalho, ele não consegue levar as atividades até o final, vai perdendo força, né? Como que resolve isso, né? O profissional, ou ele busca o autodesenvolvimento, né? Então, aí é legal porque o líder pode dar essa dica, falar, olha, cara, você não consegue levar a atividade até o final. Você não acha legal fazer aqui uma constelação familiar, passar por um psicólogo, por um coach, para você desenvolver essa capacidade, para você conseguir levar as coisas até o final, porque isso não é uma crença, ele está num nível muito mais profundo, né? Um nível emocional muito mais profundo aqui, e nem sempre essa pessoa consegue. E aí, da mesma forma, eu estou olhando para o líder, né? Imagina uma empresa que não dá lucro. A empresa cresceu e de repente para de dar lucro, para de crescer, estagnou a empresa, né? E aí eu sou um diretor lá, estou trabalhando nessa empresa e eu tenho uma equipe abaixo de mim. Só que o dono da empresa, ele tem uma questão sistêmica familiar dele, né? Aonde ele, por mais que o discurso seja vamos inovar, vamos ser ágeis, vamos sei que lá, quero vender mais e tal, toda vez que alguém faz um negócio bacana, o cara critica, por exemplo, né? Nada tá bom, né? Então a empresa ela não cresce, ela para de crescer, porque a equipe começa a sentir o peso do comportamento do dono, ou do diretor, ou do CEO, etc. Então, se eu sou um líder, eu estou abaixo de um cara desse, eu consigo olhar com mais compaixão, né? Eu consigo perceber essa dinâmica que provavelmente, com certeza, na verdade, está ligada ao sistema familiar dele, né? E aí, a partir disso, dando um zoom out, né? Olhando de um pouco mais de longe, eu consigo me relacionar melhor com o meu chefe. E a partir disso eu vou fluindo melhor na empresa, né?
Então, e por que tudo isso? Percebe que esse ponto do nível neurológico, ele é muito profundo. Então, dificilmente você chega e muda uma pessoa que tem uma limitação, que tem um comportamento que está diretamente ligado ao teu sistema familiar, né? Dificilmente você muda uma pessoa que tem um comportamento dentro da empresa que está ligado ao teu nível espiritual, por exemplo, né? Só que se eu entendo isso aqui, se eu entendo esses níveis neurológicos, eu consigo olhar para as pessoas e ter uma outra visão, né? Então, se eu estou olhando para o meu chefe, eu tenho uma outra visão agora, porque agora eu sei que ele tem um sistema familiar, né? Agora, olha, pasmem, né? Os chefes também têm pai e mãe, né? E tem uma história de dor, de uma série de coisas que aquilo gravou nas emoções daquela pessoa e, consequentemente, faz com que ele tenha crenças e comportamentos que estão diretamente ligados ao sistema familiar dele, né? A relação com que ele teve no sistema familiar. E essa relação, muitas vezes, está ligada ao momento atual, né? Travou. A empresa cresceu, 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 de repente parou, né? E aí não adianta contratar vendedor, não adianta desenvolver novos produtos, não adianta fazer nada enquanto o chefe ele não se curar disso aqui emocionalmente, né? E aí sou eu que vou curar meu chefe? Não, né? Mas olhando para isso, eu passo a ter um pouco mais de paciência com o processo, sabendo, poxa, aqui essa empresa é difícil de trabalhar, porque a gente trabalha, aí o chefe não deixa a gente desenvolver um trabalho, etc. Olhando para isso, eu começo a ter um pouco mais de paciência e também eu começo a ter alguns insights melhores para poder criar, né, situações dentro da empresa que serão mais produtivas, né? Eu consigo encontrar caminhos para ser mais produtivos, sabendo que existe uma limitação aqui que está diretamente ligada ao sistema familiar do chefe ou da equipe, né? E se eu tenho esse olhar, eu crio dinâmicas mais produtivas, né? Sabendo que existe essa limitação, eu vou por um caminho que não tenha, onde eu não encontre essa limitação. Então, a psicologia ágil, ela ajuda a gente a entender o modelo mental das pessoas. Né? Se a gente for olhar para o modelo Toyota, existe lá, né, no Japão, uma força espiritual muito forte, né? Uma rotina espiritual, a maneira como as pessoas se comportam, ela tem uma ligação espiritual muito forte, né? Essa visão do Kaizen é uma visão de evolução, né? O ser humano evoluindo todos os dias. Hoje eu sou melhor do que ontem. Né? O que é o ser humano evoluir? É um conceito puramente espiritual, né? A maioria das religiões, pelos que eu conheço, falam disso. Quando você vai para o sistema familiar, né, no nível de sistema, que aqui é um nível muito profundo, e você olha uma Toyota, por exemplo, né, e para quem conhece pessoas que são do Japão, etc., sabe que lá existe uma hierarquia muito forte, existe um respeito, pai e mãe, né? A gente sabe que tem problemas também, tem questões, a gente ouve falar, né, de suicídios, etc., né? Mas existe uma dinâmica familiar que acontece lá, né? Tanto é que a hierarquia é muito forte dentro de uma empresa que é a mãe do Lean, que é a Toyota. A hierarquia é muito forte, sendo que a gente fala aqui dentro do nosso mundinho das metodologias ágeis, a gente fala que não tem hierarquia. Uma coisa a se discutir, hierarquia existe sim, sempre vai existir, mas a gente tem que entender o que de fato é hierarquia, né? A identidade, o que as pessoas acreditam, tudo isso faz, né, com que as pessoas se comportem de uma certa maneira mais eficiente. Então, produtividade, eficiência, né, agilidade tem a ver com comportamento, comportamento tem a ver com capacidade, capacidade tem a ver com crença, porque eu tenho que acreditar que eu sou capaz de fazer aquilo, né? Tem a ver com a minha identidade, né? Aí tem cada ser humano, né, que vai trabalhar na equipe, tem uma ligação direta com o sistema familiar, então todos os membros de uma equipe, eles estão trabalhando no dia a dia, mas eles estão ali fiéis ao seu sistema familiar. Então, se o cara produz, ele tem uma ligação com o sistema familiar dele que permite com que ele produza bastante. Se ele não produz, ele tem uma ligação com o sistema familiar dele que não permite que ele produza.
Então, isso aqui é muito profundo. E com esse olhar, com essa visão, eu passo a ter um conjunto de ferramentas mais eficientes para liderar, para gerenciar, para tomar decisões minhas pessoais dentro de uma equipe ágil. Então, assim, olhando para os níveis neurológicos, né, a importância de entender, de conhecer os níveis neurológicos e saber como tudo isso impacta no dia a dia de um ambiente de agilidade, né, de uma equipe ágil, de uma empresa que pretende se transformar no mundo digital, né? Tudo aquilo vai impactar, todos aqueles níveis, né, que tem a ver com cada pessoa que está trabalhando na equipe. Então, a psicologia ágil ela tem uma série de questões que a gente trata, que a gente discute, inclusive para mapear processo é importante olhar essas questões, né? Porque não adianta eu melhorar um processo, implantar uma metodologia, implantar uma tecnologia que eu sei que as pessoas não vão usar, porque sistemicamente, lá no nível neurológico do sistema familiar, aquela pessoa que é o usuário, ela tem uma relação, muitas vezes o dono da empresa, a diretoria, eles têm uma relação familiar lá que nunca vai permitir, né, emocionalmente falando, que aquilo seja implantado na empresa. Né? Então, não adianta querer construir software bacana, desenvolver tecnologias legais, se sistemicamente, no sistema familiar, o nível mais alto da gestão não permite. Né? Então, aí a discussão é levar para um nível de gestão, um nível de diretoria, para os donos, para os sócios, discussões um pouco mais profundas sobre o futuro da empresa, o que eles realmente querem, o que eles realmente buscam, o que eles realmente sonham, para que a transformação digital, os processos que a gente está implantando, eles vão de fato fluir porque o dono deixa. O dono da empresa ele precisa emocionalmente permitir com que aquilo aconteça, porque senão perde força. Se o líder lá em cima ele não gera força para baixo para que a transformação aconteça, a equipe não consegue. Então é muito comum a gente ver equipes, pessoas altamente qualificadas, líderes, poxa, o cara foi um sucesso na outra empresa, mas aqui não deu certo, né? O cara trabalhou 10 anos em uma empresa, tal, veio para cá num cargo de liderança equivalente, poxa, mas nessa empresa ele não deu certo. Nessa cadeira, que essa cadeira aqui parece ter um frango enterrado debaixo da cadeira. Todo mundo que senta nessa cadeira não dá certo. Né? Por quê? Porque existe uma força sendo exercida dentro da empresa que é oculta, né? Ou seja, a empresa que é ágil, todo mundo tem um discurso, mas na prática perde força, a gente esquece, as prioridades mudam, e aí a transformação não acontece na direção em que a gente gostaria que ela acontecesse. Né? Então a ideia é essa, pretendo falar sobre psicologia ágil em novos vídeos, né, detalhando mais alguns pontos. Então, por exemplo, falar um pouco mais de sistema familiar para que a gente consiga entender mais essa relação entre o profissional que está trabalhando e o sistema familiar dele. Né? Então eu olho para aquele profissional, agora eu percebo, não vou perguntar para ele, não é essa a ideia, mas eu percebo que, poxa, esse cara é um cara que não entrega. Então não adianta chamar o RH, dar curso de produtividade, contratar coaching, não adianta. O nível daquilo é mais profundo. Se eu sou uma liderança, eu sou um cara inteligente, eu posso usar esse profissional, usar no bom sentido de ver aonde ele tem força, aonde está a força dele ali e direcionar uma atividade que eu vejo que ele vai produzir melhor. Né? Sendo que aquela que ele não está tendo força para continuar não vai acontecer porque tem questões emocionais mais profundas. Né? E aí o nosso objetivo aqui não é tratar as pessoas dentro da empresa, não é que o RH agora se torne um consultório psiquiátrico em vez de psicologia e passe a tratar as pessoas dentro da empresa para curar. Né? Mas a gente tem um olhar diferente para poder aproveitar melhor, né? E respeitar melhor o ser humano que está lá dentro, sabendo que ele tem uma história, e aquela história trouxe ele até ali, e aquela história fez com que ele tivesse aquele comportamento.
Se a gente entende isso, olha para a história daquela pessoa com um pouco mais de compaixão, seja essa pessoa o teu par, seja o teu chefe, seja o teu liderado, seja a tua equipe, seja um fornecedor, né, seja um cliente. Se eu olho com uma visão mais ampla, né, eu consigo... agora eu tenho uma visão mais ampla, né, eu consigo tomar melhores decisões, eu consigo me comportar melhor em relação àquelas pessoas, né? Consequentemente, eu consigo ter melhores resultados, né? Porque eu vou saber em que terreno eu estou navegando. A psicologia ágil é um pouquinho disso. O vídeo já está ficando longo, está com quase 15 minutos aqui, então eu vou criar novos vídeos mais específicos. Qualquer dúvida, é só entrar no site, dar uma linha, ou pelo LinkedIn, mandar mensagem. Eu crio conteúdo especificando um pouco mais disso. A gente vai falar aqui sobre o nível neurológico espiritual dentro das organizações, o nível neurológico sistêmico dentro das organizações. Vamos falar sobre crenças, né? E vamos falar por que não se deve fazer curso de programação neurolinguística e sair tentando mudar a crença de todo mundo aí na empresa. Isso, inclusive, é algo perigoso de se fazer, né? Vamos falar de capacidades, de competências, de comportamento, né? E principalmente ambiente, porque o ambiente é a ferramenta que a gente vai usar num primeiro momento para influenciar as pessoas ou para dar força para a organização para que tudo vá na direção dos objetivos da organização sem que estejamos à mercê da força do sistema familiar, das pessoas e etc. Né? Vamos estar à mercê, porque a força do sistema é forte mesmo, as pessoas, quando elas entram numa empresa, elas estão sempre exercendo uma força que vem do sistema familiar delas, mas com essa consciência agora a gente consegue tomar decisões melhores, olhar para as questões com um pouco mais de profundidade, né, e fazer com que o trabalho flua melhor e as atividades aconteçam de maneira mais orgânica, fazer com que as empresas comecem a crescer quando param de crescer, né, porque agora todo mundo que está dentro da empresa está tendo uma visão, principalmente as lideranças, está todo mundo tendo uma visão um pouco mais ampla sobre por que as coisas acontecem. Por que acontece isso comigo? Porque existe uma força sistêmica, familiar, que está exercendo sobre as pessoas que estão na liderança, e aquilo, se ninguém olhar, vai continuar exercendo força, né? Por isso que é importante autoconhecimento, autodesenvolvimento, né? Por isso que é importante passar por processo de coaching, né? Que é uma coisa, passar por processo de mentoring, que é outra coisa. O coaching, ele vai te estimular, ou seja, ele vai trabalhar o teu nível neurológico mais baixo, que é o do ambiente, para que aquele estímulo faça com que os outros níveis comecem a se organizar. O mentoring, ele vai te dar ferramenta, então ele vai ajudar no comportamento, ele vai te ajudar no comportamento e nas capacidades, ele vai te treinar, né? E quando eu trabalho no nível neurológico, comportamento, por exemplo, consequentemente, eu interfiro no nível de cima. Então, eu nunca vou tentar trabalhar uma crença direto no nível da crença. Eu vou trabalhar comportamento, capacidades, ambiente e, consequentemente, as pessoas vão ter as suas crenças ajustadas dentro do objetivo do projeto ou da operação da empresa, porque eu estou trabalhando, né? Trabalhando. Então, se eu sou um líder, eu vou criar ambientes para que isso tudo aconteça e eu chegue nos meus objetivos, supondo que existam questões dentro da empresa que precisam ser superadas, e aí o papel da liderança em ajudar a equipe a superar os desafios com esse olhar um pouco mais amplo. Tá legal? Muito obrigado, até o próximo vídeo e até já!